bem, vamos começar aqui uma nova série do nosso canal História Sintética. Eu intitulei A Justiça Revolucionária. Essa pequena série tem como objetivo dar continuidade àquela série O Novo Império, onde a gente falou mais ou menos sobre a ascensão de uma nova proposta de império, né? Uma proposta que, embora em vários aspectos seja bem parecido com a ideia tradicional de império, a gente salientou que ele se dá por outros meios, né? Essa ideia se concluir ou se efetivar através de outros meios, principalmente a criação de um consenso, né? Um consenso psicológico, espiritual, humano no geral, cultural, e assim poder reverter isso daí na esfera do direito com maior facilidade, né? Então, de certa maneira, através de um mecanismo, vamos dizer, de criação de uma nova linguagem, de uma nova forma de compreensão de alguns conceitos e de alguns valores, né? O mundo vai sendo conduzido, né? Os países, as populações mundiais que já estão todas interconectadas no sentido global, eles vão migrando para dentro de uma nova referência, e a partir do momento que essa nova referência está estabelecida, bastante sorrateiramente vai se criando uma nova forma, né, de direito e de leis, etc, etc. E eu me lembrei de uma aula importantíssima que ouço muito poucas pessoas falarem sobre, a aula do professor Olavo no COF, seu curso online de filosofia, onde ele está ali meio que alertando, fazendo um alerta assim, bastante urgente naquela ocasião, sobre uma nova tentativa vamos dizer, de golpe, né, de poder, que ele estava começando a perceber, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, em diferentes contextos, que é a questão do poder judiciário, certo? Segundo o professor, os revolucionários, vamos dizer, do mundo, a mentalidade revolucionária, os agentes revolucionários descobriram uma nova fórmula de ascender ao poder, uma fórmula muito mais rápida, muito mais eficaz do que aquela, vamos dizer, gramsciana, né, onde você vai tomando a sociedade aos poucos, através da mudança de mentalidade, que é justamente isso disso que eu estava falando na questão da série do Novo Império. Se há também esse aspecto da coisa meio gramsciana, há agora uma aceleração, vamos dizer assim, no sentido de atribuir poderes a essa instância, né, que deveria ser, né, nas democracias representativas, né, naquilo que chamam de Estado de Direito, Estado Democrático de Direito e tudo mais, deveria ser entre outros poderes, está passando a ser o poder, né? Então, a gente vendo, né, essa aula, está disponível aí no YouTube, só digitar lá Olavo de Carvalho, Ronald Dworkin, né, rebatendo Ronald Dworkin, que, segundo o professor, vamos dizer, o mentor, o guru dessa turmaiada aí, pelo menos do Brasil, do STF, e também é um cara bem conceituado, vamos dizer assim, em termos de filosofia jurídica nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos é um país, é uma peça central no movimento que a gente vê de globalismo no mundo, não enquanto um agente nacional, mas sim como um locus, onde todas essas forças, vamos dizer, encontram ali o seu combustível, ou encontram ali o seu terreno fértil para poder se esparramar aí para o restante do mundo. Então, nessa primeira aula, eu preparei aqui uma descrição mais ou menos linear e sintética dos pressupostos históricos, certo? Daquilo que eu estou chamando de mudança revolucionária do conceito de justiça e da ação do poder judiciário ao longo dos séculos. Então, a primeira aula a gente está chamando de a transmutação do direito moderno, justamente para mostrar como, né, em questão de 4 séculos, a noção de direito foi sendo modificada conforme, claro, os tempos, né, as circunstâncias, mas sempre
no sentido de dar maiores liberdades, vamos dizer, individuais para o povo, etc. Tentar criar um maior nível de igualdade, isso daí nos seus, vamos dizer, no seu discurso, mas não necessariamente isso daí a gente averigua na prática, né, nas mudanças que houveram no mundo, certo? E essa transmutação ela começa justamente no século XVIII, né, com aquilo que chamam de constitucionalismo moderno, né, que através das revoluções liberais desse século XVIII, né, tentou impor ali alguns limites, ou grandes limites, né, aos poderes absolutos, ou seja, as monarquias absolutistas, certo? Ao poder dos monarcas, o poder arbitrário de certos monarcas, certo? Instituindo aquilo que eles chamavam de império da lei, certo? E o império da lei, ele tem como instrumento central a formulação de uma Constituição Nacional. Mas afinal, o que é uma Constituição? A Constituição, no sentido do constitucionalismo moderno, é de fato um modelo de estruturação da organização estatal que é formalizado, documentado, né, e oficializado. Claro que todas as... assim, se você for uma tribo de índios, você vai encontrar ali uma constituição velada, né? Aquilo que pode e não pode ser feito, aquele que manda, aquele que não manda, todo um corpo de regras e normas ali que está implícito, né, na convivência daquela comunidade. No constitucionalismo moderno, né, naquilo que chamamos império da lei, né, que vai entrar para subjugar o império dos homens, ou seja, o império da vontade particular, a Constituição já vai se tornar como um documento balizador. Vai se tornar um documento balizador. Vai deixar de ser uma coisa implícita para ser uma coisa explícita, certo? Uma coisa que tem como objetivo justamente controlar, podar, né, através das suas normas, né, a Constituição formal, o poder aleatório e particular dos monarcas. Lembrando que nesse período as monarquias, vamos dizer, de tipo católica já estão em declínio, certo? E o fato das monarquias serem católicas era um grande perigo, vamos dizer, para aqueles homens que almejavam ali já um início de uma tentativa de um renascimento do império, certo? O renascimento dos estados, né, o nascimento dos estados, ele se dá ali mais ou menos ali na sua gênese, mais ou menos ali entre o século XIV e o século XV, e quando chega no século XVIII, as nações monárquicas, né, régias, já estão espalhadas ali por toda a Europa. Após a ascensão, vamos dizer assim, né, da democracia ou da República Americana, né, a questão também da Revolução Francesa, ou seja, várias nações que vão se tornando liberais, ou seja, vão escapando dessa formatação monárquica de um Estado, elas vão adotando essa forma de... Então eles começam a adotar pouco a pouco essa nova forma de ordenação jurídica, né? Ordenação estatal, governamental, etc. Certo? Tudo a partir o quê? De um documento pré-estabelecido que coloca limites, né? Não só à ação do governante, mas limite aos deveres que ele tem e a responsabilidades que ele tem perante o povo. Então já passa a ser uma coisa, vamos dizer, de domínio público, né? O público, o povo, as pessoas começam a participar um pouco mais daquilo que nós chamamos de política. Então, através desse movimento, começa a tendência que hoje já se tornou assim, praticamente uma norma, né? Praticamente um instinto das pessoas de serem politizadas. Então, a partir do momento que uma Constituição é formalizada, é tornada documento oficial, né, e é instituído o império da lei, né, que tem sim seus fatores favoráveis, gerou esse sentimento,
tendência, né, das pessoas se tornarem cada vez mais engajadas politicamente, etc. Então, o império da lei, ele vai ter como os seus principais objetivos, em primeiro lugar, reger, né, através do seu corpo aí instrumental de regras e deveres, reger os próprios governantes, além dos cidadãos, os próprios governantes, certo? Isso através de uma técnica ou tática, né, de divisão do poder político. Se antes o poder político estava todo concentrado nas mãos do monarca ou na mão de um único homem, ou de um grupo ali homogêneo, sei lá, de uma família, o que seja, agora o poder político é desmembrado. Em legislativo, um poder que cria leis; em executivo, ou seja, um poder que executa, né, torna aquelas leis vigentes de fato, faz elas funcionarem, existirem enquanto tal, na sua aplicação direta, certo? E, obviamente, o poder judiciário, que é aquele que zela, né, aquele que cuida, né, desta aplicação, né, de toda a garantia de que está sendo aplicada exatamente aquela lei de forma correta, de forma justa, etc, etc. Certo? Além disso, a própria administração pública, ou seja, os funcionários do Estado, também com esse novo modelo vão passar a sofrer uma espécie de fiscalização. Por quê? Porque cada ato que é feito por essa administração, ele é um ato, né, que, em teoria, ele já está subscrito pela própria Constituição, né? E está justamente implícito naquele ato, né, no ato da administração pública, os seus limites, os seus critérios, que estão todos baseados na própria Constituição, certo? E nisso a gente vê, né, um predomínio do respeito ao princípio de quê? De legalidade, ou seja, tal ato é legal perante a Constituição? Sim. Então, ele é legítimo. Não é? Não. Então, ele é ilegítimo. Coisa que não havia, por exemplo, no Império dos Homens, onde um rei podia decidir uma coisa hoje, amanhã decidiu o contrário e ninguém poderia, né, simplesmente recorrer, né, a nenhuma instância escrita, né, a nenhum poder positivo, nenhuma lei positiva, né, de fato, porque a lei positiva era aquela do rei, ou a lei impositiva era aquela do rei. Claro que num estado normalizado de monarquia, né, a vontade do rei geralmente ela reflete a vontade, né, do soberano reflete a vontade dos seus súditos, mas em algumas ocasiões não é isso que acontece, se torna uma tirania, etc. Então, justamente esses mecanismos constitucionais, eles vêm justamente para isso, para evitar, né, teoricamente, as tiranias e, obviamente, proteger os direitos e liberdades fundamentais. Então, seriam essas as principais características desse império da lei, certo? Reger, dividir o poder, fiscalizar, respeitar o princípio de legalidade, certo? E velar pelos direitos e liberdades de todos os indivíduos daquele estado, daquela nação. Então, esta é a forma de combate ao poder absoluto, chamada constitucionalismo, que nasce no século XVIII, né, para fixar os limites aí ao poder político. E o que surge com esta, vamos dizer, primeira fase da revolução da justiça, né? Surge aquilo que chamavam de Estado de Direito, ou o Estado liberal. Esta forma de Estado, né, o liberal, que surge justamente no Império da Lei, é o primeiro de um desdobramento aí que vai durar mais ou menos 3 séculos, né? Ele talvez é o que tenha mais, em termos de cronológico, o que mais durou, né, do que os seus subsequentes. Mas ele é aquele tipo de Estado representativo, né, de uma conquista destes homens, né, que lutaram contra os poderes despóticos. Então, uma conquista, né, que buscou, né, pela atitude desses homens em buscar
e salvaguardar os direitos individuais. Então era uma época precisamente onde o indivíduo estava sendo visto como um cidadão político. Então, um resgate daquela ideia, vamos dizer, grega, daquela ideia antiga da própria democracia. Então aí já começa, vamos dizer, as primeiras pinceladas de transformação democrática das nações europeias. E esse modelo tem como característica, ou teve como característica, além de ser, né, vamos dizer, o primogênito aí do Império da Lei, o divisor de poderes, o fiscalizador da administração pública, o protetor dos direitos e liberdades. Ou seja, ele tem como característica, em primeiro lugar, não deixar nenhum espaço para a vontade arbitrária do governante, certo? Mas sim uma espécie de culto, né? Culto e respeito absoluto pela norma estabelecida e limitativa. Então, o intuito, né, principal, a característica principal é justamente remover qualquer arbitrariedade no que tange ao desenvolvimento da nação e da ação do governante, justamente pela ação limitadora deste documento, né, que chega a ser praticamente cultuado pelos homens que os instituíram e para a classe política daquele tempo, certo? Então, isso é interessante porque nós vemos aí duas coisas. A primeira delas, uma rejeição completa ao modelo de monarquia, que em si mesmo era um modelo católico, embora, claro, de origem católica, né? Embora, claro, houvessem ali verdadeiras tiranias em algumas nações, em alguns contextos. E um segundo ponto, uma segunda coisa, é a ascensão de um ideal democrático onde torna todos os cidadãos engajados em termos políticos, certo? Então isso daí é mais ou menos a causa e o efeito ao mesmo tempo do Império da Lei e da sua primeira forma, né, que é o Estado de Direito. Então passamos de um Estado arbitrário para o Estado de Direito a partir do século XVIII, e isso foi se estendendo ao século XIX, irrompendo no século XX, até que chegasse o momento onde ele se transmutasse para uma segunda forma, né, que é a forma convencionalmente chamada de constitucionalismo social. Isso acontece mais ou menos em meados ali do século XX, né, após a Primeira Guerra Mundial, quando o pessoal começou a perceber que algumas demandas sociais deveriam começar a ser atendidas, né? Principalmente aquelas que têm ligação com algo chamado desigualdade. Então, a partir do momento que a Primeira Guerra termina, uma onda de disfunção liberal começa a acontecer no mundo. É uma verdadeira crise. Então, no meio daquele corre-corre da guerra, daquele salve-se quem puder, muita gente, obviamente, pensou no seu próprio rabo e deixou multidões de pessoas a Deus dará. O poder político se evadiu disso, então começa uma nova onda de tentar revitalizar, né, esse Estado, esse império da lei, esse Estado de direito, mas agora com o cunho de um Estado social, Estado de direito baseado na própria sociedade, baseado nos interesses reais das pessoas que precisam, né? Então começa toda uma onda de limitação da propriedade privada, né? Toda uma conceitualização intelectual para cá, intelectual para lá. Já havia toda a questão do socialismo. Então, olha só, Estado Social de Direito, foi até bom falar, não confundam isso com o Estado socialista, certo? Mas há uma tendência a se pensar nessas demandas que, por sinal, estão também dentro do cômputo ali dos reclames dos comunistas socialistas. Claro que a gente aqui vai tratar a coisa como uma linearidade, a gente não vai entrar nos detalhes, mas a gente pode desconfiar claramente que houve, obviamente, uma influência desse
desse movimento comunista, socialista, dentro dessa reviravolta do direito, nesta época, claro que podemos pensar assim, como também podemos pensar que foi uma reação natural, né, e legítima perante o contexto da própria época, certo? Por exemplo, neste período começa uma exaltação dos direitos trabalhistas, né? As pessoas deveriam ter umas garantias ali legais para o exercício do seu trabalho, etc, etc. No próprio Brasil, no Estado Novo, já é uma das marcas aí da ditadura do Getúlio Vargas foi a questão do trabalhismo, etc, etc, dos direitos, da intervenção estatal, que é outra tendência aí desse Estado Social de Direito, certo? Intervencionismo, inclusive, principalmente na economia. Então, começa a se pensar de uma forma mais, vamos dizer, prática. Sai daquela coisa mais teorética do direito, né? Do Estado de Direito, e começa a ir para um Estado Social de Direito, onde a coisa, na prática, né, tende a começar a sair do papel, né? Porque a primeira onda do Império da Lei, ela, apesar dela ter moldado vários estados-nações, ela não moldou de fato a vida das pessoas. Então, de uma certa maneira, o direito, ele era, né, a lei, ela valia para todos no sentido abstrato, não no sentido concreto. Ela não tinham conseguido fazer essa mudança do abstrato para o concreto, e isso justamente é o fenômeno do Estado Social de Direito, é a tentativa de transformar o abstrato em concreto. Sair daquela neutralidade formalista, né, do modelo anterior e passar a uma prática justamente eficaz daquilo que eles entendiam por direito de todos, né? Então buscava-se ali uma espécie de igualdade. Então começa aí, né, se no primeiro começa ali uma tendência ao fetiche de engajamento político e democrático, aí começa o fetiche da igualdade, de forma legítima ou não legítima, de forma conspiracionista ou não conspiracionista. Não é esse o caso aqui, a gente só está dizendo que é mais ou menos onde começa essas ideias. Século XVIII, com essa ascensão do cidadão político que precisa ter os direitos iguais, etc., e visando uma república mais democrática, papapá. No Estado Social de Direito, a questão da igualdade, da mitigação do sofrimento, da disparidade social, certo? E depois, no terceiro, vamos dizer, da terceira transmutação do direito, Estado Democrático de Direito, um outro fenômeno vai surgir. Mas então, essa busca da igualdade, ela quer transcender a lei e passar à realidade, né? Implementar esses direitos econômicos, sociais, políticos, enquanto tais, na própria vida concreta das pessoas. Então, isso começa no século XX, então dura-se aí 18 para 19, 19, 200 anos mais ou menos, 2 séculos de Estado de Direito, até ele começar a tender para um Estado Social de Direito. Mas isso dura muito pouco tempo, porque logo em seguida vem a Segunda Guerra. Toda essa tentativa de reestruturação do campo do direito e da política e dos governos e do Estado, ele sofre novamente uma reviravolta. Por quê? Na verdade, os modelos anteriores eles eram inaptos, né, ou inábeis, né, para tentar coibir, por exemplo, a existência de uma grande guerra novamente em curto período de tempo, o que demonstra que o fator decisório para esse tipo de evento não pode ser os próprios governos, a relação existente entre eles, certo? Mas tem que ter um elemento externo, tem que ter um elemento a mais, né, que nós estamos sugerindo aí com essa série de aulas, etc. Esse elemento a mais, ele
ele é justamente aquilo que a gente chama de agentes de um governo mundial, certo? Que nós não vamos nos deter neles aqui agora, na ação deles para essa transmutação do direito, mas nós vamos subentender que eles estão presentes nela. Não vamos poder entrar aqui nas minúcias, mas a gente vai subentendendo isso aqui, e essa é a ideia, inclusive, do nosso assunto. Então, as barbáries aí da Segunda Guerra fizeram com que o modelo de Estado sofresse novamente uma pequena revolução, né? Por quê? Porque teve que ser repensado todo o modelo da racionalidade jurídica, por conta desse impasse incrível que houve entre as nações, né? Surgidos, né, daquilo que a gente chama de agentes da nova ordem mundial, mas isso daí gerou essa revolução de uma nova racionalidade jurídica. Na verdade, é uma tentativa de criar uma estrutura lógica, certo? Que gerasse, né, ou derivasse um novo modo de conceber o fenômeno jurídico. Aí já foi muito além, né? Porque aí já passou da esfera simplesmente do atendimento às demandas gerais da sociedade e passou a ser ter como ênfase, né, a reformulação de um dos poderes, certo? Que passou a ser percebido sobre um viés de materialidade, né, de concepção de validade das leis, ou seja, quais leis são válidas? As leis que materialmente são vigentes, ou seja, aquelas que são realmente aplicadas, aquelas que realmente são democratas ou democratizadas, porque elas estão de fato funcionando. E é nesse momento, diante dessa concepção de validação das leis, né, de viés materialista, vamos dizer assim, ou praxeológico, etc., que ele diverge dos outros. Por quê? Não na sua matéria, mas na sua forma. Porque nos outros, claro, era um modelo abstrato, o outro modelo visava a ação prática, e esse terceiro visa o quê? Visa coadunar a fonte garantidora do direito com a própria aplicação desse direito na materialidade do mundo, na existência histórica, no mundo concreto. Então, nisso daí você já está criando uma síntese entre teoria e prática. Você está descambando do campo assim, de quem tem que pensar essas coisas, quem tem que aplicar, quem tem que criar leis, quem tem que executar, quem tem que validar. Você está cortando mais ou menos o elo entre esses poderes e juntando tudo dentro de apenas de uma linha de ação, que é a linha de ação jurídica. Isso daí que faz com que surja, né, um novo movimento, que é o neoconstitucionalismo, que, além da limitação do poder do governante, começa a almejar o rearranjo institucional, fixação de objetivos, né, ideais de Estado. Então, isso daí já ganha um caráter dinâmico, que tenta a todo custo impulsionar transformações sociais. Então, veja bem, não é mais aquela criação de um corpo de leis para, de modo abstrato, tornar todo mundo igual perante a lei. Não é mais aquela aplicação tentando atender algumas demandas sociais no ramo da economia, no ramo do trabalhismo e da igualdade, da desigualdade social, mas é já um planejamento de engenharia social através de um poder que pode não só julgar as leis, mas aplicá-las como um verdadeiro governante. Então, no Estado Democrático de Direito, que eu chamo de democrático revolucionário, em contrapartida aos outros dois, liberal e social, esse é o democrático revolucionário, certo? Porque ele tenta estabelecer, né, ele se torna um novo poder político. E o que é política? Política é o poder de estabelecer os rumos de uma organização social, dos próprios comportamentos sociais.
certo? E dentro da política você pode agir de forma autocrática, oligárquica ou democrática. E qual é o modelo que esses revolucionários do direito, né, do neoconstitucionalismo adotam justamente a democracia. Por quê? Porque a democracia é aquela que tem um fetiche, né, o famoso fetiche da participação coletiva. Eles não vão se apresentar como autocráticos, como um grupo, né, oligárquico, mas eles como representantes do povo, sendo que eles nunca vão ser representantes do povo, porque, em primeiro lugar, eles não são elegidos, eles não são eleitos, eles são simplesmente escolhidos por critérios técnicos, certo? E aí começa a sua atuação como, vamos dizer, como revolucionários do tecido democrático. Vai lembrar que a democracia tem como, vamos dizer, ideal a atuação efetiva da maioria possível, né, vamos dizer assim, dos cidadãos, vamos dizer, maduros ou adultos de uma certa comunidade. Participação no quê? No debate político. E o exemplo clássico que todo mundo usa para isso, inclusive eles, é a própria democracia grega. Mas acontece o seguinte: na democracia grega, a democracia grega era algo totalmente diferente, absolutamente diferente daquilo que nós chamamos de democracia moderna. Em primeiro lugar, porque lá havia harmonia de interesses entre os cidadãos. Não havia uma disparidade tão grande de interesses e concepções, ideais de vida, etc., como nós vemos hoje. Em segundo lugar, as próprias características dos homens eram também homogêneas. A quantidade de pessoas era bem pequena. As polis não eram nem de perto as grandes metrópoles, né, os países que a gente vive hoje. Os cidadãos também eram capazes de se reunir e decidir de forma direta sobre o curso do andamento da política. Então tinha participação efetiva, ativa na própria administração, certo? Então, nenhum desses fatores hoje a gente encontra nas democracias modernas. Por quê? Devido à contrariedade dessas características. Hoje em dia, os cidadãos são todos harmoniosos? Não. Os seus interesses? Não. São homogêneos em características? Não. O corpo do cidadão é pequeno? Não. Os cidadãos são capazes de se reunir? Você já imaginou? O Brasil inteiro reunido para poder votar alguma coisa? Não são. Eles nem se conhecem. A maioria das pessoas nem se conhece. Certo? Tem participação ativa o brasileiro ou o cidadão de uma democracia moderna? Também não. A administração não tem. Então, por essas características, é necessário para a existência de uma democracia, né, no sentido da participação do todo na política, adaptações. Então, houve, né, através dos ideais republicanos, uma limitação do poder, um esquema de representatividade. Então, você escolhe o cara que vai lá fazer essas coisas por você. Milhões de pessoas não podem estar ali participando diretamente da política, mas tem um cara lá que você votou e que você colocou lá para isso, certo? Então, isso é uma visão republicana que, em certa medida, tem bastante paridade aí com a democracia, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque na visão republicana, o povo, por exemplo, tem que ter participação limitada. O povo não pode, todo mundo do mesmo nível, escolher os destinos das coisas. Porque uns são mais qualificados que outros, um tem mais virtudes que outro, etc, etc. Então, a forma republicana, que, né, veio anteriormente a essa tendência, a essa masturbação da democracia, ela cria estruturas que vão restringir esses impulsos passionais do povo e delimitar, né, o seu alcance no poder político. Isso já é uma norma, já é uma praxis, não adianta. E é justamente esse pensamento que o neoconstitucionalismo usa ao se autoproclamar, né, por exemplo,
democrático. Então essa transmutação, essa terceira transmutação, essa revolução lenta e gradual aí da ideia de direito, que vai justamente ser um componente importantíssimo, essencial para a consecução aí de um futuro governo mundial, ou pelo menos na sua tentativa, ele vai migrando, né, do abstrato ao concreto até chegar num estado assim, de proeminência a qualquer outro poder, justamente porque ele ganha a população mundial, etc., ou nacional, ele ganha através desse encantamento da ideia democrática, de garantir que as pessoas estão escolhendo seus representantes, que estão dentro de um estado de direito democrático onde as pessoas participam, onde as demandas vão ser ou devem ser solucionadas aí, né? Os problemas sociais devem ser solucionados pelos governantes, políticos, etc, etc. E o legislador ou o poder jurídico, vamos dizer assim, ele é o garantidor de que essas coisas vão acontecer. Por quê? Porque ele é o elo de ligação entre o abstrato e o prático. E isso acontece justamente pelo fenômeno da Segunda Guerra, que, né, a princípio, o que acontece? Tinha três poderes, né, três modelos de Estado ali, ascendentes ali, mais ou menos naquele período, né? Era o nazismo, com a ideia de raça, o fascismo, com a ideia de nação, e o comunismo, com a ideia de proletariado, de revolução do proletariado e coisa e tal. Então, tudo isso daí, ele, de certa maneira, são pensamentos que têm um alcance macro, mas eles focam o quê? Naquela questão das minorias, aqueles que estão, vamos dizer, a princípio ou teoricamente, removidos do poder. Né? A ideia de nação no fascismo, ele torna a sua própria nação uma minoria, porque ele se fecha e torna tudo que está ao redor inimigo. Então ele se diminui, ou diminui o poder do indivíduo, dos indivíduos. Transforma basicamente uma nação numa minoria dentro do mundo de inimigos. O nazismo, com a questão da raça, olha só, nós somos a raça eleita, que vamos dizer, né? Nós somos a raça perfeita, pura, etc. E o comunismo com o trabalhador, né? Tipo assim, nós somos aqui uma minoria, mas na verdade, porque mais tem trabalhador, não dá para entender como é que o trabalhador é uma minoria. Claro que no comunismo ele não trata com esses termos, mas seria como minoria aqui no sentido de excludente, né? Daqueles que são excluídos do mundo, né? O sujeito que está lá no andar mais baixo, né, da coisa. Então, tudo isso daí, vamos dizer, são aqueles elementos provocativos que estavam ali presentes na calamidade da Segunda Guerra. E quando usa-se o termo democrático para Estado de Direito, Estado democrático de direito, eles estão aludindo à ideia de que você está participando da revolução, vamos dizer, da justiça no mundo. Mas você não está participando em nada, você está se tornando mais um escravo. Isso que é verdade. Porque através da ideia de representatividade política, que é a marca dessa nova democracia revolucionária, essa ideia aí é a ideia que oculta a ideia de que oculta a realidade que você não participa de porcaria na política. Isso não tem participação direta nenhuma. Você nem pode confiar na forma como essa representatividade é aplicada. Como você vota, né, o resultado das eleições, você não pode confiar em nada disso. Então essa questão da intermediação representativa, né, vamos dizer, um dos efeitos anestésicos da democracia de modos revolucionários, que se tornou concorrente dos três modelos ditatoriais
anteriormente existentes, o comunismo, o nazismo e o fascismo. Então, contra o comunismo, contra o nazismo, contra o fascismo, eles criaram a ideia de que precisamos criar uma grande república democrática mundial, implementando isso zona por zona, com as suas prerrogativas. Ó, participação efetiva, igualdade de voto, entendimento, esclarecimento das questões, né, informação, controle do programa de planejamento, ou seja, você também participa do planejamento, de como é que você quer que a sociedade seja lá no futuro, inclusão das minorias. Então, com o pretexto de combate às barbaridades, né, do mundo, vamos dizer, do Estado Social de Direito e da salvaguarda dos próprios direitos e garantias fundamentais, é que os programas de reengenharia social vão ser aplicados pelo poder público, ou devem ser aplicados pelo poder público, com a mão forte da justiça, porque é ela que vai garantir, né, que as leis, que o próprio executante, no caso o presidente da nação, etc, o governante máximo ali e tal, aquela figura, que eles vão realmente fazer aquilo que está na Constituição, que foi trazido para dentro dela, ou já estava dentro dela. Então começa a acontecer uma verdadeira revolução de parâmetros, né, em relação aos parâmetros que existiam nos modelos anteriores. Porque tudo agora é levado, né, para o mecanismo representativo e da ideia imantada aí de soberania popular, certo? Mas na verdade o que está acontecendo? Uma transformação do status quo pouco a pouco, através da elite governante, que agora encontra como, vamos dizer, como força máxima um dos três poderes. Já não é mais a distribuição, existe ali só de forma abstrata, mas na prática quem está legislando, quem está executando e quem está julgando, né, é o mesmo governo, né? É o governo da justiça revolucionária, que quer a todo custo, através do Estado democrático de direito, alterar com seus parâmetros constitucionais, novos parâmetros e novas interpretações constitucionais. Ele quer transformar a sociedade dentro de um mundo com novos valores, novas tendências, uma nova ideia de justiça, né, para justamente tornar aquilo que era imperfeito perfeito. Ou seja, a busca inabalável pelo bem-estar social, através de uma ordenação progressista, que é encabeçada pela justiça ou pelo poder judiciário, né, como a gente vai ver na próxima aula, é justamente a diretriz mestra, vamos dizer assim, dessa terceira fase do direito moderno. Então tivemos a transmutação do direito moderno, que começa pela igualdade perante a lei, uma igualdade ainda abstrata, mas que vigorou durante 2 séculos, aí, né, e formou diversas nações liberais. Depois nós tivemos o problema da Guerra Mundial, a primeira, e em seguida uma tentativa de mitigar as desigualdades sociais derivadas dela e mitigar também o alto teor abstrato da ideia de direito liberal, vamos dizer assim. Então, uma transformação para um direito mais social, mais, né, vamos dizer, ó, basicamente é a mesma coisa que dizer que do executivo, ou seja, da predominância do poder executivo, passou-se a predominância do poder, aliás, da predominância do poder legislativo, passou-se a predominância do poder executivo. Então vamos executar aqui realmente
mudanças no status quo, aliás, não mudanças no status quo como no Estado Democrático de Direito, mas simplesmente aplicar aquilo que foi combinado. Vamos fazer aquilo que em tese a gente havia prometido. Vamos aplicar as coisas. E depois da Segunda Guerra, já uma reviravolta realmente revolucionária, que é a implementação da democracia a todo custo. Através da promoção, não só da participação, né? Através da representatividade, né? Aquela ideia da democracia, não, você pode escolher o seu representante, você tem que lutar pelos seus direitos, né? E, mais do que tudo, mas sobretudo ao fetichismo das minorias, que isso começa depois da Segunda Guerra, né? Toda aquela, mas o que acontece? Isso daí já demonstra uma transmutação, não só da justiça enquanto tal, do modelo de justiça, do modelo judiciário, do direito, mas uma transmutação dos próprios valores. Então começa após a Segunda Guerra Mundial uma verdadeira nova era de valores, certo? Que não combinam mais com a época intermediária entre as duas guerras e nem os 200 anos passados que foram regidos aí pelo poder da lei abstrata, né? Né, no Estado Social de Direito, na tentativa de torná-las tanto quanto concretas, ou muito mais concretas do que elas estavam até aquele período. Então, assim, para concluir, o que eu quis demonstrar aqui, ou deixar claro nessa primeira fase aqui da nossa série, a transmutação do direito, ela se dá justamente pela transmutação das formas de se pensar a sociedade. A primeira é a forma de você politizar as pessoas, dando a elas leis e direitos iguais. Igualdade perante a lei. Depois, uma transmutação para uma forma de pensar a sociedade no sentido de apaziguar as desigualdades derivadas do modelo liberal, né, que diz assim, ó, todo mundo é igual perante a lei, agora se virem aí. Então, tipo, tem gente que não se virou e virou uma grande desigualdade. Então, nós temos que começar a pegar essa lei ideal que a gente criou aqui na nossa nação e executá-la a ponto de mitigar esse desequilíbrio, esse descalabro. Nessa tentativa, talvez, né, assim, tentando pensar que as coisas acontecem naturalmente e não, né, excluindo aquele fator que a gente estava falando dos agentes ocultos, dos agentes que estão por detrás dos processos de forma que a gente às vezes não imagina, mas vamos fingir que tudo acontece naturalmente. Naturalmente, né, nazismo, comunismo, fascismo, esses sujeitos que não estavam, assim, vamos dizer, muito interessados nesse tipo de coisa, a ebulição entre eles ali gera-se uma guerra, uma outra guerra pior ainda. E a partir de então, quem toma a frente, a decisão, tanto é que como acontece depois da Segunda Guerra, já o primeiro fenômeno que surge depois da Segunda Guerra é o tal do Tribunal de Nuremberg, que faz justiça aos crimes hediondos da guerra. Ele faz justiça, ou seja, ele aplica aquilo que o poder executivo e legislativo estavam o quê? Prevaricando, de certa forma, né? O litígio causado por eles, né? É sanado ali pela aplicação da justiça, pelos juízes. Então os juízes começam a dar o tom, vamos dizer assim, dessa nova forma de pensar a sociedade. E como é feito isso? Eles começam a aceitar, vamos dizer assim, ou começa-se a ser incluído nas constituições elementos que antes não estavam, né, favorecendo a certos grupos, a certas minorias, a certas ideias de transformação da sociedade que até então ainda não tinham sido levadas para o campo constitucional. Então, da maneira de pensar politizada, do cidadão politizado,
para a maneira de pensar a igualdade de todo mundo, né? Na economia, no campo do trabalho, etc, etc, até a ideia mágica da democracia. Ó, você está no Estado democrático de direito, você participa das decisões, você é o nosso alvo, né? O país existe para você, não importa quem você seja, se você seja branco, preto, amarelo, homem, mulher, gay, travesti, não interessa, você faz parte do todo, então nós vamos lutar pelos seus direitos e principalmente você que se sente excluído, né? Absolutamente não representado, você vai ser, a gente vai deixar, a justiça vai ser feita. Os presidentes, né, o poder executivo, os senadores, os deputados, o poder legislativo, eles vão ter que criar leis para colocar na Constituição, eles vão ter que executar essa lei. Por quê? Porque a gente está os obrigando. A gente quem? Nós, os novos patriarcas, nós, os novos mestres da lei. O poder judiciário, que é o terceiro poder, que é o poder, né, que parece que veio para ficar, e é o que o professor Olavo estava avisando naquela aula, que é a nova tática de tomada imediata do poder, muito mais eficaz, perigosa e poderosa do que o próprio método gramsciano. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro essa primeira aula. Na segunda aula nós vamos falar um pouco sobre os caminhos, né, para uma verdadeira juristocracia revolucionária, de como essa questão toda chegou ao ponto que chegou, né, a partir de todo esse pressuposto histórico que a gente deu, e de como essa questão juristocrática, vamos dizer assim, ela é revolucionária sim. Ela é um novo modo de você organizar a sociedade, uma nova forma de dirigir a sociedade. E como eu penso particularmente, são os novos laranjas, né? Porque se antes tinha o poder legislativo, né? Vamos dizer como os laranjas do poder concreto, e depois o executivo, né? Os presidentes da república, com os laranjas, isso daí agora está se transformando nos juízes da Suprema Corte de diversos países. É um fenômeno mundial, não é um fenômeno só brasileiro, não. É um fenômeno mundial. Eles vão ser os laranjas aí para que a concentração do poder seja, vamos dizer agora, dirigido para a figura desses indivíduos. Eles vão ser os responsáveis por isso. Tá certo? Então, eles fazem parte disso que nós chamamos de a justiça revolucionária, ou seja, aquele fator que é político, essencialmente político, derivado de uma noção particular de valores, mas que tende a reorganizar as sociedades ponto a ponto, zona a zona, nação a nação, a fim de torná-las todas, vamos dizer, homogêneas em certos princípios, para enfim, em algum dia, em algum momento, se tornar aquilo que nós chamamos de governo global. Mas é isso então, até a próxima, valeu!